Efésios 2, verso 8. Texto que nós podemos ler juntos. Texto tão pequeno, mas que vai nos nortear na proposta de meditação dessa noite. Efésios 2, verso 8. Achamos, amém? Amém. Vamos ler. Porque pela graça sois salvos, por mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Quais são as primeiras palavras da Bíblia? Qual a primeira frase da Bíblia? Vocês lembram? Lembram? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Qual a última frase da Bíblia? Apocalipse 22, 21. Eu também não decorei, não. Escrevi aqui. Última frase da Bíblia. A graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A Bíblia termina com um ponto final maravilhoso. Que a graça de Jesus esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. As últimas palavras da Bíblia falam sobre a graça do Senhor Jesus. Iniciamos o mês de outubro, mês no qual nós comemoramos a Reforma Protestante. E falando nesse termo graça, aqueles que atuaram no século XVI, na Reforma, eles entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico a respeito da salvação. No momento em que muitos achavam que podiam pagar pela salvação, até com dinheiro salvar vidas do inferno, ou com outras ações humanas, nessa época Deus, pelo seu Santo Espírito, atuou nos seus servos e eles trouxeram a verdade bíblica a respeito da salvação. É pela graça. Salvação pela graça ou somente pela graça se tornou um dos lemas que vieram a definir o ensino reformado. A nossa salvação é somente pela graça de Deus. Isso significa, traz a ideia que os pecadores são salvos somente pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, não por outra coisa, não por outra pessoa. Essa doutrina bíblica ensina que nada que o pecador fizer, intentar fazer, pode dar a ele algum mérito para obter a salvação de Deus. O pecador não pode nem fazer nada, muito menos comprar. E também o pecador não coopera com Deus na sua salvação. O pecador não tem nenhum mérito, ele não merece a salvação. A salvação, do começo ao fim, é um dom, um presente gracioso e soberano de Deus, para nós que somos indignos, para nós que somos merecedores de viver a eternidade sem Deus e longe de Deus. Merecedores do inferno, do castigo eterno. E assim, se alguém tentar se vangloriar de algo, de alguma coisa diante de Deus, também com respeito à salvação, a Bíblia já dá a resposta. Ninguém pode chegar perto de Deus ou diante de Deus e se vangloriar de qualquer coisa. Tanto que a Bíblia diz: quem é que te faz sobressair na sua vida? Quem é que te fez sobressair na sua vida, crescer na sua vida? E que tens tu que não tenhas recebido? Você acha que conquistou tudo sozinho? Sozinha? E se você recebeu, por que você se vangloria como se você não tivesse recebido? 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Por mais que eu ache que a minha força, meu intelecto conquistou alguma coisa, de mim, se não fosse Deus. Romanos 11, 35
Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Deus. Eu te dei isso, então agora o Senhor me devolve. Com juros de correção monetária, não sei. Deus, eu fiz, agora o Senhor faz. Essa ideia carnal não funciona com Deus, não. Ou seja, ninguém pode estar diante de Deus e dizer: Deus, olha para mim. Veja o que eu fiz. Veja o que eu conquistei. Isso não se encaixa em nada em nossas vidas. Muito menos quanto à nossa salvação. Deus não é devedor de ninguém, nem mesmo com matéria salvação. Deus não deve nada a ninguém. Nessa noite eu convido você a refletir comigo um pouco sobre essa graça de Deus. Relembrando que nós somos salvos somente pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Mas por favor, reflita comigo. E por favor, não confunda a graça comum com a graça salvadora. Não confunda a graça comum de Deus com a graça salvadora. Porque encontramos na Bíblia Sagrada uma graça que é comum. Uma graça que é estendida a todos. A graça pela qual Deus concede às pessoas bênçãos. Bênçãos inumeráveis que não fazem parte da salvação. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 45, diz assim: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. É graça comum. A chuva desça sobre justos e injustos. Não tem nada a ver com salvação. Mas Deus permite isso. Se um justo planta da maneira correta, ele vai colher. Se um injusto planta da maneira correta, ele vai colher. Se um ímpio trabalha da maneira honesta e correta, ele vai colher os louros do seu trabalho. Se um justo também fazê-lo, da mesma forma. E se você continuar olhando para essa criação em pecado, você vai ver muito da graça comum de Deus. Por exemplo, a bênção sobre o casamento, a bênção sobre a família. Desde Adão e Eva, quando eles caíram e pecaram e se afastaram de Deus, e sobre eles veio a promessa: no dia em que comeres do fruto, morrerás. O pecado entrou no mundo, mas a graça comum, por misericórdia de Deus, continuou agindo. E o casamento de Adão e Eva continuou sendo abençoado, o casamento dos seus filhos continuou sendo abençoado, dos seus netos, seus tataranetos. E se você lembrar da história bíblica, ou se você olhar pelo mundo, muitos não creem em Deus, muitos são ímpios, muitos abandonaram Deus totalmente. Mas, quando assumem o matrimônio da maneira correta, formam a sua família e tratam a sua família de uma maneira correta, são abençoados. É a bênção comum, graça comum sobre o casamento. A palavra comum que eu uso aqui é atribuída à graça, significando algo que é dado a todos os seres humanos e não é restrito somente aos cristãos. É para todos. Por que Deus dá essa graça comum? Por que Ele faz isso? Tem tanta gente que não merece. Tem tanta gente que merece a desgraça. Mas lembre-se, Deus dá sua graça comum porque Ele é bondoso. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é amor. E Ele manifesta o seu amor a todas as suas criaturas. Graça comum. Porém, é importante eu ressaltar aqui que essa graça comum de Deus, derramada sobre todos, em nenhum momento invalida a sua justiça com aqueles que o rejeitam. Pois a Bíblia é muito clara quando mostra que Deus julgará e trará juízo, condenação a toda essa terra um dia. E ai dos ímpios, ai dos rebeldes. Essa graça comum
apenas acentua a benignidade e o amor de Deus diante dos seres que merecem apenas o desprezo e a condenação eterna. Mas é graça, que vem de um Deus cheio de graça. Mais uma coisa, eu preciso aqui salientar: graça comum não salva. Graça comum não leva à salvação. Porque a graça salvadora, ou a graça especial, ela também é muito clara na Bíblia. Graça para a salvação, a graça salvadora, essa graça especial, é um favor, um bem, uma ação de Deus para conosco, direcionada à nossa salvação. É um favor que nós não merecemos para a salvação. O que nós merecemos é morte, morte eterna. Os pecadores merecem a morte, mas Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos concede salvação. Essa é a graça salvadora. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é morte. Quem peca, recebe a consequência do pecado, o salário do pecado. Vai morrer eternamente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa graça salvadora vem de Deus, é um presente de Deus para nós pecadores e merecedores. Efésios 2:8. Isso não vem de você, isso não vem de vós, vem de Deus. É direto de Deus, tem como fonte Deus, é um presente de Deus. Não posso atribuir a nenhum ser humano, a nenhum animal, a nada nessa criação. Vem de Deus. Tem como fonte Deus e é dado por Deus. E se é um presente, não pode ser uma conquista nossa pessoal. Se é um presente, não pode ser um pagamento às nossas boas obras ou às nossas obras. Como muitos querem acreditar, eu fiz, então Deus depois faz para mim, porque Ele está me pagando. Se eu for bonzinho, Deus me deve. Então Ele tem que me salvar. Não. Efésios capítulo 2, verso 9. Não pelas obras. E é bem claro esse versículo, né? Não vem pelo nosso esforço, não vem pelas nossas obras. Por quê? Porque senão nós nos gloriaremos, não em Deus, mas em nós mesmos. A graça salvadora de Deus é manifestada e nos é oferecida através das obras de Jesus Cristo. Através da conquista de Jesus Cristo. Através do pagamento de Jesus Cristo no seu sacrifício na cruz do Calvário. Caminhando e olhando para essa graça salvadora, nós vislumbramos algo que nós não merecemos, nenhum ser humano merece. Algo que não vem de nós mesmos, vem de Deus. Emana da cruz. E quem nos concede é Cristo. A graça em Cristo. Porque em Cristo nós encontramos graça sobre graça. E mais graça ainda. João capítulo 1, verso 14. Falando de Jesus antes de nascer, lá na eternidade, sendo o verbo de Deus. Esse verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade divina. E diz o escritor do Evangelho, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele nos trouxe a graça de Pai e a verdade a respeito do Pai. Também no versículo 16 e 17, do mesmo Evangelho de João, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Você já recebeu da plenitude de Cristo? Claro, no dia que você creu nele, confiou nele, entregou sua vida, seu coração a ele, a plenitude dele, o Espírito Santo, te encheu. E quer nos encher continuamente. Por isso o mandato lá em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Mas o texto diz, temos recebido da sua plenitude.
e graça sobre graça. É graça e mais graça na pessoa de Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e mostrou que por mais que nós nos esforcemos para obedecer, para praticar, para nos autossantificar através de nossas ações, nós não conseguimos. Não tem como. Precisamos de graça. É da graça de Deus. Ela que nos salva realmente. Por isso, conclui-se no verso 17. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu estou aqui preocupado porque a luz já piscou várias vezes. Se essa luz acaba, ai Jesus. Então, deixa eu encerrar aqui. Não quero que você pegue chuva. Mas eu quero que você saia daqui olhando para a graça maravilhosa de Deus que está em Cristo Jesus. Nós merecíamos a morte por causa do nosso pecado. É isso que nós merecemos. Mas por sua infinita misericórdia, Deus nos concedeu o seu Filho em graça, em favor, em verdade. Esse Filho unigênito de Deus foi oferecido como preço pago pelo resgate da nossa salvação. Na salvação não há cooperação entre Deus e nós, não. Nós não cooperamos com Deus na salvação. Ele nos salva. Ele faz tudo para a nossa salvação. É uma obra exclusiva dele, somente dele. Então, somente pela graça somos salvos. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Então, longe de nós abraçar uma vida de libertinagem. Sabe viver uma vida como vivem aqueles que não querem a graça de Deus? Que não creem na graça de Deus? Que acham que podem alcançar salvação pelos seus próprios esforços religiosos? Aqueles que acham que podem continuar no pecado e depois dá um dinheirinho, dá uma esmolinha, faz uma coisa boa e Deus vai. Não, Deus não vai não. Nós que entendemos essa graça, longe de nós uma vida de libertinagem e de imprudência moral. A graça salvadora de Deus nos leva a buscar uma vida de consagração e santidade, usando o dom da vida eterna que recebemos a serviço desse Deus, nosso Salvador. Isso é graça. E é essa graça que nós somos convidados a viver, a caminhar em Cristo Jesus. Essa graça que você deve celebrar quando você, trazendo a sua memória Cristo Jesus, e o dia em que você professou a sua fé e foi batizado, que você vai confirmar, reafirmar e louvar a Deus ao tomar a Santa Ceia. Essa graça que a palavra de Deus te convida a praticar, passando pelo batismo, pela profissão de fé, e daí por diante, todos os momentos que te for possível, celebrar a ceia do Senhor, até que Ele, em graça, volte para nos buscar, para nos encher mais e mais da sua graça. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo opere em mim, opere em você, opere em nossa igreja, como foi orado. E que abra os nossos olhos para a sua graça em Cristo Jesus. Porque a verdade continua sendo clara. Somente pela graça é que nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero